Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que estejamos sempre com Ele, porque Ele está em nós. Precisamos perseverar na oração, na leitura, e hoje, voltando à nossa jornada na leitura da Palavra de Deus em verdade no Evangelho. Sabemos que hoje nós temos aí pregações voltadas a uma esperança, voltados às coisas em que os homens são elevados, entre eles cerimoniais, ritos, dogmas, os rudimentos da antiga aliança, e que era necessário na época se fazer holocaustos, como acontecia, matança de animais, sacrifícios para a purificação dos pecados e assim manter próximo o povo, os tabernáculos, próximo a Deus. Porque naquela época o povo não tinha acesso a Deus. Quem se atrevesse a subir no pátio do tabernáculo e entrar lá no Santo dos Santos, morreria. Então, entre o que nós temos hoje, muita encenação teatral, e que mostra exatamente aquilo que é elevado entre os homens é abominação. A se mostrar assim, no esforço, a se colocar como ainda estamos na procura do reino, a entrar no reino. João Batista preparou o povo da época com o batismo nas águas, preparando para isso, porque o reino ainda não tinha sido estabelecido. Jesus Cristo glorificado, Deus glorificado. Então nós temos uma época em que as pessoas teriam que se dedicar ao seu esforço para entrar no reino. E ele preparou o povo para o arrependimento, perdão dos pecados, no batismo das águas, e que ele anunciava, que até ele dizia que batizava com água, mas virá outro muito mais poderoso, do qual iria batizar com o Espírito Santo e fogo. O fogo é a justiça. E mesmo depois da cruz, Jesus ainda pregava o arrependimento, porque foi um processo que foi acontecendo aos poucos, não aconteceu assim de imediato, porque o templo ainda estava de pé. E ele olha para as pessoas não como aparência, externamente, não é? Você sabe que ele conhece o nosso coração. E o que ele fez foi exatamente para que a gente pudesse ser desgarrado deste mundo perverso. Resgatar o que estava sob a lei. Então temos que entender que o que aconteceu na cruz, a libertação, a salvação que se prega hoje, está na verdade relacionado ao que aconteceu na cruz. Libertaram aqueles que estavam debaixo da lei. Transgrediram, se sentiram culpados e com remorso porque não agradaram a Deus, porque não obedeceram à lei de Moisés. Isso é a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então, se não existe mais lei, vamos relacionar aqui a lei de Moisés, do qual foi substituído
os dois maiores mandamentos na nova aliança, porque estamos na nova aliança, com os dois maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. A lei e os profetas dependerão destes dois mandamentos. Ele nos deu vida. Então nós recebemos a graça. Esta graça, que alguns definem como imerecida, nós recebemos, alcançamos a graça de sermos livres da lei, dos rudimentos, das ordenanças, do escrito de dívida em que o povo era perseguido, açoitado e até mortos. E é pela graça, a graça é o que nós recebemos, nós, remanescentes. Não fizemos nenhum esforço para receber a graça da salvação, de estarmos livres da lei. É como um imperador, um rei que está lá no seu trono, no palácio, com todas as mordomias, e tem um mendigo lá fora, na porta. Então o rei se levanta, atravessa o pátio e vai até o portão e dá a mão para o mendigo e traz para junto do palácio para saciar a fome, dar roupas novas. Então esse mendigo recebeu a graça. Ele não fez nenhum esforço para receber a misericórdia do rei, no seu luxo, no seu conforto. Ele se lembrou do mendigo. Isto é graça. Por isso que se diz, em algumas definições, que é algo que você recebe e que não é de merecimento. Então o entendimento de graça é isso. Você recebe sem fazer esforço. Não teve motivação nenhuma da sua parte para receber uma bem-aventurança. Então, estamos livres do pecado, pela graça, mortos para o pecado, vivos em Cristo. Adoramos um Deus vivo, em nova vida, Ele, Criador de novos céus e nova terra. Isso se refere a um novo estado de vida, livres. E devemos viver abundantemente, lógico, com responsabilidade, a vida que Ele nos deu. Uma nova vida, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Vamos aqui umas referências. Em Lucas, no capítulo 16, versículo 15, 16. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus. Então aqueles que se fazem os bonzinhos, os fariseus, Jesus combatia muito a hipocrisia dos homens, de se fazer alguma coisa, obras, porque a salvação aí não é pelas obras, é pela fé, em que eles ficavam nas praças fazendo orações em voz alta, com roupas longas, os filactérios, chamam, né? As bordas longas, para que o povo ficasse pegando nele, como se ele fosse uma pessoa santa. Então mostra-se muito o exterior. Então a hipocrisia. Então, como ele diz aqui,
os que vos justificais a vós mesmos. A gente vê muito por aí. Pessoas que se titulam profetas, pessoas que ouvem a palavra de Deus e ele é o único que tem poder para isso. Gostam de fazer orações. O pastor gosta de fazer orações, não é? Não sou contra, mas que é preciso ter cuidado, porque muitos fazem, como tem aquela passagem que fala que eles vão para as casas das viúvas, fazendo longas orações, né? Então, esse cuidado que devemos ter. No capítulo 13 de Lucas, aqui no versículo 24, respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então nós temos aqui, antes da cruz, em que vão procurar o reino. E aqui ele fala que a porta é estreita, e é mesmo. Ela é estreita, ela tem uma escada, ela suja de sangue. A outra é larga, tem tapete vermelho, tem músicas ao fundo, pessoas sorridentes na entrada. Então ele acha que ali é a porta da felicidade. Então aqui faz uma associação exatamente à entrada do reino. A porta é estreita. Não é? Nessa procura de entrar no reino do qual já estamos nele, já estabelecido, só precisamos renunciar, é preciso ter humildade, reconhecer que Cristo está em nossa vida. E é nessa transformação que possamos viver com Cristo Jesus, vivo. Não é? Vamos aqui em Mateus. Mateus, no capítulo 3, versículo de 1 a 12. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aqui ele já está anunciando que o reino está próximo. E hoje ainda se prega que o reino está próximo. Né? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ira que é a justiça de Deus. E as pessoas interpretam como se fosse um sentimento de vingança. Não, é de justiça. Então os fariseus e os saduceus já estavam com receio do que iria acontecer. Não é? Muito bem. Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizendo-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos. Olha aí a questão do que eu falei aqui em Lucas 16, 15 e 16, sobre as pessoas que se elevam entre eles mesmos, a justificação entre eles mesmos.
temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Pedras aqui se refere aos homens que estão com coração de pedra. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produziu bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então aqui nós temos uma analogia sobre árvore que não dá bons frutos, ela é cortada. Então aqueles que não estão dando bons frutos, aqui cortada, é que ele teria que ser na condição de arrependimento, uma nova criatura, porque aí quando se corta uma planta, permanece a raiz, e aí se receberá os nutrientes, aqui é a palavra de Deus, e assim uma nova planta, uma nova criatura. O machado. Versículo 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então aqui mais uma vez, aqui já é a pá. Tem o machado e tem a pá, que limpa, te separa os que não estão produzindo, os que não estão edificados, não dão bons frutos, estes serão separados. Amém? Nesse contexto, de que haverá justiça, no capítulo 4, versículo 17, já estamos aqui fazendo um passeio. Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus também, ele também pregava o arrependimento, como João Batista estava preparando o povo para o arrependimento e o perdão, a remissão lá na cruz. Então Jesus também, ele estava também pregando o arrependimento, porque ele disse que está próximo o reino dos céus. Então veja que aqui, anunciando sempre, próximo, está às portas. O dia do Senhor é exatamente a referência da cruz. O que aconteceu na cruz foi para sempre, foi eficaz para a salvação daqueles, e também nós alcançamos esta graça. Lá em Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 16. Tá? No capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então ele nos conhece. Desde o ventre da mãe, ele já nos conhece. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo de 1 a 5. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores
e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, aqui está se referindo a eles lá, tá? Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo. O tempo aqui está se referindo lá na cruz. Ali foi a plenitude. Tudo teria que acontecer no tempo determinado por Deus. Então aqui, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Olha a importância da maternidade. Deus mandou seu filho, então ele teria que passar pelo útero de uma mulher, Maria. Nascido sob a lei, ele veio para obedecer e cumprir a lei. Para resgatar, olha a palavra, resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, na cruz, foi derramado generosamente o espírito de adoção. Deixaram de ser servos para serem filhos. E nós herdamos isso também. Alcançamos esta graça. Olha o versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então nos honra muito chamá-lo de Pai. Aí vem a oração, Pai nosso, que estás no céu. Então, na época em que Jesus estava ensinando aos discípulos a oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, o Pai estava no céu neste momento e teria que ser santificado, e foi santificado. Amém? Vamos aqui para João. Então, veja o detalhe aqui nessa leitura que nós fizemos. Resgatar o que estavam sob a lei. Então veja o que aconteceu na cruz. Foi esse resgate daqueles que estavam debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus de Nazaré. Ele habitou entre. Tem aquela passagem que entre tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei entre. Porque era carne. Amém? E aí se falava em nome de Jesus. Porque ele não tinha sido ainda onipresente. Em João, capítulo 1, versículo 14. Olha aqui. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus glorificado, como ele havia sido glorificado no início da criação. Glorifica-me, Pai, novamente, ele disse. Vamos para Efésios. Efésios no capítulo 2. Versículo 1 a 5. Aqui do pecado para a salvação pela graça. De 1 a 5. Vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui está se referindo a eles lá, antes da cruz, porque eles estavam mortos espiritualmente. Pecaram, transgrediram a lei. Transgredir a lei era pecado, é a definição que está na Bíblia. E Jesus morreu para a remissão dos pecados, para extinguir o pecado. Quando ele ressuscita, sem pecado. Então por que fala em pecado hoje? Por quê? Porque muitos
voltaram para o jugo da escravidão, estão debaixo da lei ainda, continuam debaixo da lei, com seus rudimentos, com cabeça curvada, obedecendo às ordenanças do pastor ou de uma doutrina da igreja. Amém? Por isso que ainda se fala em pecado. Então, se você chamar alguém de pecado, de pecador, está blasfemando, porque Jesus morreu. Ele não morreu em vão. Vamos lá. Deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então está aqui a desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Está se referindo a eles lá, tá? Segundo as inclinações da nossa carne, porque o pecado está na carne, está no corpo, nas suas vontades humanas, nos seus desejos, adorações, idolatria, paganismo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha essa passagem, irmão. As pessoas leem e passa despercebido. Mantém ainda nos fundamentos de que ainda vai acontecer. Nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo é vida, vida nova, em novidade de vida. Pela graça sois salvos. Olha aí, Senhor. Olha aí a palavra de Deus. E juntamente, vamos aqui seguindo, é importante ler o contexto para entender, né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Que maravilha! Nos deu vida pela graça. Foram salvos. Em Romanos, no capítulo 6. No capítulo 6, livres do pecado pela graça. Vamos ler aqui. Romanos, capítulo 6, de 1 a 17. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui está se referindo ao batismo do Espírito Santo, na cruz. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Velho homem foi junto com ele. Aqui se refere àqueles que estavam lá, tá? Então o velho homem, com suas iniquidades, foi junto. Então o velho homem aqui
não é o que fica na água da piscina, porque a água não purifica. Esse batismo das águas é um cerimonial que aconteceu com João Batista, para que o corpo do pecado seja destruído, porque o pecado estava na carne, no corpo, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha a libertação, olha a redenção. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. O velho homem, tem aquela passagem que diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Essa morte aqui é a morte espiritual. O velho homem, é essa morte que ele está se referindo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Ele venceu a morte. Não há morte. Há um arrebatamento. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aqui está a nova criatura, o novo homem, em novidade de vida, no ministério da vida, vivificados em glória com Cristo Jesus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então nós temos aqui, antes as pessoas se esforçavam, usando a sua dedicação para a idolatria, para o paganismo, para o pecado. Hoje devemos ter esse esforço, nossos membros, a nossa vontade de pregar o Evangelho, de falar de Deus, falar de Cristo Jesus, resgatar aqueles que estão perdidos, decaídos da graça de Cristo. Não reine, portanto, em nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Tenha paixão por Cristo. É essa paixão que você tem que ter. Nem obedeçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Mas não existe pecado. Acabou. Não há lei, não há transgressão, não há pecado. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não há domínio. Você tem Cristo. Você tem tudo. Você tem a couraça da proteção. Pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. A lei e a escravidão e a graça. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então aqui ele já faz uma condição de que as pessoas que se dedicam, se servo, porque na verdade aqui a palavra serva para quem é escravo, para o pecado, e como tem aqueles que são servos para a obediência. E Jesus disse aos judeus: escolha luz, trevas, graça, lei, carne, espírito. Então ele deu a condição, escolha. Ele não obrigou ninguém a segui-lo. Ele nunca usou
palavras persuasivas de obrigação. Ouvir, por exemplo, quem tem ouvidos, ouça. Ele nunca obrigou ninguém a ouvi-lo. Ele nunca usou ordenanças. E ele pregou na cruz. Amém? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então foi entregue, foi um ensinamento, a doutrina da palavra de Deus em verdade. É isso que precisamos, nos purificar, a nossa mente, o nosso coração. Que ele disse: imprimirei na sua mente, inscreverei no seu coração os meus mandamentos. Amar a Deus com todo o seu sentimento, esforço, coragem. E o segundo, amar ao próximo. Assim sendo, você estará cumprindo a lei de Deus. Então é preciso que a gente possa renovar a nossa consciência cristalina e não permanecer nessa doutrina do engano, porque eles se aproveitam da fragilidade das pessoas. Lá eles, do sistema, querem pessoas letradas. Muitos até conhecem a palavra de Deus, mas não têm a unção. Permanece na antiga aliança, com seus costumes e tradições e obrigações que Cristo pregou na cruz. Somos livres desse tipo de doutrina, de pregações preparadas para enganar aos seus próprios interesses, ao seu ventre. Não seja enganado. Estejam na paz, na graça de Jesus Cristo na sua vida. Ore, agradeça. Que Deus te abençoe.